Olá, sejam todos bem-vindos ao canal História, Cultura e Teologia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Eliel Mazelo e todas as sextas-feiras temos o programa No Meio da História. Hoje irei comentar sobre o tema o esporte e seu uso político. Mas primeiro, irei trazer uma citação do apóstolo Paulo sobre a prática de esporte. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24, onde ele diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcancei. O apóstolo Paulo estava em um ambiente assim como o que nós estamos vivendo hoje. A cidade de Corinto era muito esportiva, onde havia um grande estádio e se disputava torneios olímpicos. Nós, em pleno ano 2022, estamos em um clima de Copa do Mundo. Paulo falou na linguagem do povo, de forma que eles certamente iriam entender, comparando a vida de um cristão à de um atleta olímpico. Ele explicou que todo atleta precisa saber quais são as regras concernentes ao seu esporte. Caso contrário, a derrota era certa. Vejamos agora uma fala de Carlos Alberto Torres, em entrevista ao programa Roda Viva em 1988, falando sobre a Copa de 1970 e a consciência política dos jogadores daquela época. Ele diz assim: Eu servi a seleção brasileira. Naquela época eu ainda era muito jovem, só queria saber de futebol. Eu não queria saber se tinha a ditadura dos militares que estavam no poder. A gente estava jogando futebol profissional. Nem se preocupava com essas coisas. A nossa preocupação era estar bem fisicamente, porque, tecnicamente, nós sabíamos que desde que estivéssemos bem preparados para jogar na altitude mexicana, nós ganharemos a Copa do Mundo sem pensar em ditadura. O que interessava para nós era nossa carreira, o orgulho profissional de ganhar uma Copa do Mundo. Isso era o que interessava. Hoje, vemos que jogadores como o Neymar, entre outros, bem como técnicos de todos os esportes, não só do futebol, e até entidades esportivas, têm se posicionado bastante politicamente nos últimos tempos, o que acredito ser muito mais eficiente do que fez jogadores dos tempos passados, se permitindo apenas serem usados. Afinal de contas, não deixamos de ser brasileiros ou cristãos por assumir um protagonismo na sociedade, por adquirir fama em qualquer profissão que seja. Um esportista não deixa de ser humano, muito menos patriota. Até porque todas as ações políticas que vierem a ser criadas no seu país vão afetar a todos os cidadãos, indiscriminadamente. Claro que uns serão mais afetados do que outros, pois pessoas famosas, ricas e poderosas têm condições de pegar um avião e sumir para outro país assim que quiserem, conforme fez um ex-deputado que agrediu Bolsonaro cuspindo em sua face durante a votação do impeachment da Dilma, e ainda é suspeita de envolvimento na tentativa de assassinato do ainda candidato à presidência Bolsonaro, e depois da eleição do Bolsonaro fugiu para outro país e agora está dizendo que vai voltar caso Naine suba a rampa no dia 1º de janeiro. O que ficou evidente sobre os posicionamentos políticos dos atletas nesses últimos anos, para quem olhou atentamente, foi a escolha seletiva da grande imprensa em suas publicações. A depender de quem era direcionada o apoio ou crítica de determinado atleta, ou seja, se a crítica era a Bolsonaro, então a repercussão era grandiosa. Mas se a crítica fosse a Lula, tal atleta seria silenciado, caindo na espiral do silêncio. Se o apoio fosse direcionado a Bolsonaro, então o atleta passava a ser perseguido, cancelado, criticado, ou seja, o assassinato de reputação estava garantido. Mas, se o apoio fosse direcionado a Lula, então esse atleta era alçado ao patamar de iluminado, visionário, mais humano do que qualquer outro ser da face da terra, e presença garantida na turminha do Novo Mundo. Nas competições oficiais, são proibidas as manifestações políticas por parte dos atletas, seja na Olimpíada, na Copa do Mundo, é até punição séria.
Isso quer dizer que é uma regra durante a competição. Não significa que o atleta não possa comentar sobre esse assunto fora das competições em curso. O esporte tem uma relevância importantíssima na vida da população de forma prática, pois a maioria dos grandes jogadores de futebol, por exemplo, são oriundos das classes mais pobres da população, ou seja, os que hoje são famosos com patamar de estrela vieram em sua maioria das periferias. Por isso, existe a necessidade de uma política pública séria voltada para esta área, se o país quer ser levado a sério. Afinal de contas, além de dar dignidade a muitas famílias, é também uma forma mais rápida de ascensão da classe pobre ao topo das pirâmides, subindo apenas com base em seus talentos naturais. No Brasil, a importância do esporte pode significar a diferença de uma criança se tornar um cidadão de bem ou um traficante. E por isso, muitos utilizam essa grande arma de poder político para se capitalizar nas comunidades, sem ter o devido interesse de formar atletas cidadãos, apenas com interesse próprios. Para finalizar, acredito que a conclusão de Carlos Alberto se alinha com o final da fala de Paulo. O que interessava para nós era a nossa carreira, o orgulho profissional de ganhar uma Copa do Mundo. Isso era o que interessava, disse o capitão. Paulo disse: correi de tal maneira que o alcancei. Alcancei o quê? A vitória. Nos orientou o apóstolo Paulo. Em outras palavras, devemos aprender com os atletas a ter foco, determinação e buscar o resultado acima de qualquer outra coisa e de todas as maneiras possíveis. Ou seja, se apenas um será o campeão, então por que não serei eu? Mas, qual é a competição que eu estou disputando? Por que ou por quem eu estou lutando? O que eu quero alcançar nesta vida? Qual é o meu objetivo pessoal e coletivo que está em jogo? Quais são as regras desta competição que eu estou enfrentando? Quem são os meus adversários e qual deles é o mais perigoso? Quais são os meus aliados e com quem eu realmente posso contar nas horas mais desafiadoras? Qual é o prêmio que está em jogo? O prêmio é material ou é subjetivo? É de vida ou morte? Faço essas perguntas sinceras, porque é justamente sobre o fato de o país estar passando por uma forte convulsão política e social, e muitos estão sendo hipnotizados pela Copa do Mundo no Catar, estão se desligando da realidade que os cerca e estão sendo dopados por utopias que irão nos tirar todos os direitos adquiridos ao longo de muita luta e suor. Não suor de atletas, e sim suor de patriotas comuns. Eu acho que esse assunto merece uma reflexão bem no meio da história, sobre como o esporte sempre foi utilizado e continua sendo, nesse exato momento, uma ferramenta de controle social, mesmo que em vários outros momentos eu acredito ser uma poderosa ferramenta de transformação do cidadão, deixando bem claro, mas só que hoje não. Um forte abraço, estala aos ossos, seu amigo Eliel Mazilo. Nos vemos ao vivo na próxima segunda-feira em nossa live às 22 horas.